Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados, e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de oração. Rezemos em silêncio, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos dê o seu auxílio e nos faça compreender esta palavra para nossa conversão e salvação. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos a caminho da celebração do Natal. Domingo passado, a palavra de Deus, no primeiro domingo que faz a gente caminhar para Belém, chamava a gente a uma atitude. O resumo das leituras de domingo passado é vigilância. Cuidemos, vigilantes,
para que não resolvamos as coisas como queremos, mas resolvamos as coisas segundo o coração de Deus. Transformai as espadas em arados e as lanças em foices. A palavra de Deus hoje, primeira leitura, o Salmo, segunda leitura e o Evangelho, se resumem também numa palavra. Domingo passado era vigilância, a palavra síntese hoje é conversão, que é um tema recorrente que vai e volta, mas cada vez mais difícil de ser compreendido para os tempos complexos que nós vivemos. O que é a conversão, afinal de contas? Vamos ao Evangelho, número 8 do seu folheto, tome lá. A gente estava domingo passado lá no final quase de Mateus, capítulo 24, e agora a gente está aqui também em Mateus, capítulo 3, versos 1 a 12. E é o início da atividade por excelência, uma espécie de o primeiro ato das realidades novas da chegada de Jesus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Apareceu João Batista, João que significa Deus é favorável, pregando no deserto. A expressão grega pregando é usada no ambiente da cultura dos impérios, também proclamando. João prega, proclama no deserto uma notícia. Qual é o conteúdo da pregação de João? Versículo 2, bradem. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Convertei-vos. Por quê? O reino dos céus está próximo. Conversão, já repeti, e o Evangelho de Mateus, que nós começamos a ler domingo passado, vai recorrer muito a essa expressão. Conversão em grego, na língua que o Evangelho foi escrito, é metanoia. Mudar a mentalidade para mudar o rumo da vida. Conversão é mudança de mentalidade. Por quê? Para que mudar mentalidade? Porque tem uma realidade próxima, o reino dos céus. Indica-nos o Evangelho e os lábios de João que o reino de Deus não chegou, mas está próximo. Por que é que diz próximo e não chegou? Vai explicar por quê. Vai à fonte que embasa a pregação de João, versículo 3. João foi anunciado pelo profeta Isaías. Domingo passado e hoje na primeira leitura, Isaías. Isaías que exerceu seu ministério de profeta no século 8º antes de Cristo. 700, 720, 740 foi o período da primeira etapa da vida e missão de Isaías no enfrentamento das potências da Assíria, encaminhando para manipular e dominar o reino de Judá, porque o reino de Israel, o norte, já estava dominado pela Síria. Pronto. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse, brademos, esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. É o mesmo conteúdo formulado de modo diferente. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. É uma voz que grita no deserto. Em qual deserto?
no deserto meu, no deserto seu, ou se você preferir, nos nossos desertos. Seguramente cada um de nós tem algumas áreas, algumas zonas cinzentas de deserto na alma, no coração, na inteligência. Qual é o seu deserto que você precisa deixar que uma voz grite uma realidade nova? Grita: o reino dos céus está próximo. Não grita que o reino chegou, porque Deus te ama e te respeita. E a prova de que Deus te ama e te respeita é que Deus não se enfia goela abaixo sobre você. Ele se põe próximo. O apóstolo Paulo e depois o evangelista João vai falar que ele armou sua tenda perto de nós. Deus se torna um acampado perto de nós e só termina de chegar na sua vida pelo caminho que você preparar. Se você nunca preparar o caminho, ele não chegará, te respeitará e manterá a distância que você impor. Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Deus que tem como ápice revelado na pessoa de Jesus, é um Deus que não se impõe. Aquela doutrina espírita que as pessoas vão a Deus pelo amor ou pela dor, não é assim não. Deus não se impõe, Deus se põe perto, próximo. E Ele só entra na sua vida pelo caminho que você preparar. O nome desse caminho, na espiritualidade, na Bíblia, na linguagem espiritual, é conversão. Os estudiosos de Bíblia gostam de usar a expressão, ao invés de o reino dos céus está próximo, gostam de falar de o reinado ou o senhorio de Deus. Porque o reinado de Deus você se abre para Ele. Deus já é Senhor. Ele não vai ser Senhor. Ele não vai deixar de ser Deus e Senhor se você não aceitar. Ele é Senhor, estabelecido. Ele não depende de massas aclamando a Ele. Ele é. Você acolhe o senhorio dele que já é. O caminho que precisa ser preparado é você que precisa descobrir, cada um. É na relação cotidiana com Deus e numa relação que dura a vida inteira. A maior tragédia da religião cristã é que nós padronizamos o conceito de conversão como uma mudança de comportamento. Fulano agora se converteu, está indo à missa todo domingo. Fulano agora se converteu, está indo em tal igreja. A gente pensa que conversão é a mudança de um hábito. E conversão é um processo. É pôr-se atrás de Jesus e tornar-se permanente, para sempre um seguidor de Jesus. Que permite que Jesus vá te formando permanentemente. Conversão não é um estalo, mas senão um processo. Não tem coisa mais triste do que atender confissão de uma pessoa que pensa que ela já se converteu. A confissão dela é uma tragédia. Primeiro para ela, porque não muda nada. Ela vem mal e volta mal, porque ela não tem noção de que conversão é processo. Na maioria das vezes ela vem para confessar, para falar mal dos outros, para falar que o erro dela é ruim, mas não é tão ruim assim não, é mais por causa dos outros do que por causa dela mesma. Vamos ver? O que é a conversão? Em que consiste a conversão? João é um convertido, porque se põe a caminho. Versículo 4.
João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Sabe o que significa isso? É o homem austero. Vestia-se com pele de camelos. Alguns estudiosos falam que João é o homem peludo, o bruto, o homem sem afetação de vaidade. Não passa 2 horas na frente do espelho arrumando a sobrancelha e o cabelo, ou tentando salvar a carequice. João é o homem despojado. Não se preocupe. Primeiro, despojado, o deserto, sem recurso nenhum. Segundo, a veste, pele de camelo, coisa rústica, simples, austera. Terceiro, alimentação, a dieta, mel e gafanhoto. Faça essa dieta que a sua barriga seca em 3 dias. Tá bom? Seca a barriga. Dieta do profeta. Não seca só barriga, seca orgulho, seca vaidade inútil, seca estupidez, seca grosseria, seca tudo. E só sobra o que presta. Amém? Comece a ler sobre essa dieta seca barriga de João Batista. Seca tudo de João Batista. Então, é o modelo do homem austero, do homem em estado de vigilância. O rim cingido com couro é um adereço desconfortável por causa da transpiração e do deserto, mas você usa por causa dos riscos de tombo e de pancada nas costas, porque se tem uma região perigosa para sofrer pancada, é esta. João prega e sabe que pode levar umas pancadas pelas costas. É a prontidão, a vigilância de domingo passado. Pronto, esse falou do conteúdo da pregação, o convertei-vos ou o preparai o caminho do Senhor. Existe uma realidade nova, o Senhor vem, o reino está próximo. Esse é o conteúdo. Falou do pregador, e agora vai falar dos ouvintes da pregação. Vai falar de nós, de você. Vamos lá? Como é que você deve viver sua relação de escuta com a palavra? Vamos, versículo 5. Os moradores de Jerusalém, leiam. De toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Pronto. Para que tem pregação na igreja? A pregação deve mover o ouvinte a uma metanoia, uma mudança de mentalidade. A pessoa deve descer e dizer: eu preciso me arrepender de coisas não boas, saudáveis que eu tenho praticado. Confessa, pede perdão, passa pelo batismo e retoma a vida. Pregação que só confirma você e acha que você está certa e certo em tudo, desconfie ou do pregador ou de você. Repito, pregação que é só confortável para você, que deixa tudo do jeito que está, desconfie de você ou do pregador. Tem um trem errado. Tá claro? Pregador que faz afagos e mimos na consciência e deixa como está, é na Sagrada Escritura, um mercenário, um ladrão, um assaltante. Vamos ver? Pronto. João Batista prega e vem uma turminha meio custosa ouvir a pregação de João Batista. E João Batista não é nada simpático com eles. Vamos ver? A elite religiosa de Israel, os soberanos e nobres religiosos da religião judaica, de uma tradição secular, milenar. Versículo 7.
Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: brada, raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Espere um pouco. Você imagine hoje numa pregação um padre, um pastor pregando assim para alguém que chega dizendo raça de cobra venenosa. Você veio para o batismo, mas batismo você não ganha não. Aqui não. E João diz isso para os dois grupos máximos da religião judaica. Os fariseus, quer dizer, os que se achavam donos e compreendedores da palavra de Deus, e os saduceus, quer dizer, a casta sacerdotal de Jerusalém, que há 1000 anos domina o templo e o altar de Jerusalém. João recebe esses dois grupos extremamente enrijecidos na norma e na forma da lei e do rito. Porque religião, facilmente, ela vai informando a gente, vai enquadrando a gente na lei e no rito. E a gente começa a pensar que porque a gente está na forma, está em Deus. E é um perigo esse negócio. Nem sempre. Ou nunca. Deus é muito mais do que a forma e a fórmula. Raça de cobras venenosas. Você acha que João Batista te chamaria num canto ou gritaria isso na frente de todo mundo para você? Olha por que é que ele chama os fariseus e saduceus de raça de cobras venenosas. Versículo 8. Agora vai mexer na fundação da sua fé. Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Qual é a reza que você vive repetindo e você tem o maior orgulho dessa reza que você repete e que João Batista diria para mim e para você? Não penseis que basta dizer essa rezinha ordinária que você gosta de repetir. Abraão é nosso pai, o fundador do povo da fé e da Bíblia que é meu pai. Qual é a rezinha orgulhosa que te enche e que Abraão diz assim, esse orgulho de vocês não vale nada, Deus tem poder de transformar pedra em filho de Abraão. Isso não é problema para Deus. O problema é que vocês não produzem fruto de conversão, porque vocês produzem a forma religiosa. Repetem ritos e princípios rotineiros e não alcançam uma visão expandida de quem você é. João Batista tem uma visão expandida. O deserto, a veste, o alimento. Existe uma coerência que funda o homem no despojamento total e numa relação permanente com Deus. Permanente. Pregando a palavra até o dia em que é decapitado. Mas não se recusa de jeito nenhum a pregar o que foi confiado a ele pregar. Vamos lá? Tome comigo. Agora vem a parte pesada. Versículo 10. O machado já está, brada? Na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com a água para a conversão. De novo o tema da conversão. Vai. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com o fogo. 3 ideias. A primeira, o machado já está na raiz. Se der uma pinicada aí no seu pé, não é pernilongo, é machado. Machado já está na raiz. Por que na raiz? Porque o problema não é cuidar da fachada da árvore, da casca da árvore. É cuidar do que alimenta as raízes da árvore. Se não está produzindo bom fruto, não é mudar de folha, é mudar de casca, é mudar de galho, mas é mudar de nutriente. Qual é o nutriente que te alimenta espiritualmente? O modo de vida que você tem levado tem conduzido você a produzir o quê? Que tipo de fruto? O fruto de conversão significa um processo permanente que nunca se assenta. E aqui não se trata de ser um insatisfeito, um desconfortável permanente, não. Mas se trata de ser alguém livre para Deus permanentemente. Livre. O que conta é só Deus. A igreja muitas vezes pensou, como os fariseus e mestres da lei, que a estrutura era mais importante do que a relação com Deus. E tentou garantir a estrutura e a prática religiosa como centro. E hoje em dia está voltando essa ideia. Um neoconservadorismo estúpido que achar que a forma vai salvar. E aqui o problema é de raiz, não é de fachada. Vamos ver? Primeiro, raiz e machado. Segundo, eu vos batizo com água para a vossa conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Sua relação com Deus, sua relação com Jesus é uma relação permanente de confiança de que Ele é o forte na sua vida. Você, quando fala de religião, de fé, de Deus, de valores cristãos no ambiente da família e do trabalho, transparece que para você existe um único forte que conta, que o resto é mediação e fraqueza? João diz, olha, o que conta é que ele é o forte. Ele é o forte. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vem com duas coisas. O Espírito Santo, na primeira leitura, fala dos dons do Espírito Santo. E vem com fogo. Você, na sua relação com Jesus, experimenta o fogo de Jesus e a ação do Espírito Santo em sua vida sempre. Olha o sinal de que Jesus entra na sua vida como o único forte. Vamos ver? Versículo 12. Ele está com a pá na mão. Leia. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Ele vem com a pá. Ele entra na sua vida, no caminho que você preparar. Ele entra na sua vida, recolhe o trigo. Ele sabe que você tem coisas boas na sua vida. Ele recolhe o trigo, os frutos da sua vida. O que você tem de bom, ele recolhe no celeiro. Mas ele também vem com a pá e ele recolhe a palha, o lixo, e joga no fogo. Jesus tem liberdade para entrar na sua vida e recolher o fruto bom, mas ele também tem liberdade para fazer a faxina, juntar a palha, ou quando ele vai entrando em certos montes de palha, você segura na cana do braço de Jesus e diz,
Esse montinho aqui, o senhor não mexe nele não, que tem umas coisinhas no meio que eu gosto. Jesus tem autoridade, é o forte que entra e taca fogo na palha, ou você tem suas palhinhas de estimação? O problema da conversão é exatamente a perda da razão fundante. Converter para quê? Converter para uma relação com Deus, a relação com o reino. Acontece que reino de Deus também perdeu sua identidade na nossa compreensão. Conversão ficou embaralhada, porque ficou embaralhado a compreensão do que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Ao longo da história do cristianismo, por vezes nós pensamos que era possível instaurar o reino de Deus aqui. O próprio Império Romano e depois as monarquias europeias, católicas e depois ortodoxas no Oriente, e depois cristãs e depois misturada com o islamismo, os reinos que se consolidaram na Europa confundiram reino de Deus com os reinos deste mundo. E agora de novo está na moda. Depois da gente ter confundido o reino de Deus com o reino socialista e comunista, a gente está pensando agora de novo na possibilidade do reino de Deus se confundir com as realidades de poder deste mundo. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, diz assim: o reino de Cristo é algo completamente diferente dos reinos da terra e de todo o esplendor dos reinos da terra, que Satanás apresenta na terceira tentação. Esse esplendor, que em grego é doxa, glória, é pura aparência. Os reinos deste mundo, dos desfiles cívicos e militares, apresentam uma aparência de glória. Tal esplendor Cristo não tem. Jesus de Nazaré é o livro, página 50. Tal esplendor o reino de Cristo não tem. Este, o reino de Cristo, então, no medo e na insegurança deste mundo, o reino de Cristo cresce através da cruz e por meio da pregação que gera conversão. Naqueles que se deixam se tornar permanentemente discípulos do Senhor. Os cristãos inventaram um conceito, o império cristão, que tentou fazer da fé um fator político da história, da unidade do império. Na verdade, era o império que manipulava a religião cristã para manter todo mundo submisso ao império. O reino de Cristo deveria então receber a forma e o esplendor do reino político. As catedrais, as vestes dos sacerdotes, a importância da fé, a importância terrena de Jesus Cristo deve ser ajudada pelo poder político e militar. Em todos os séculos ressurgiu sempre, em múltiplas formas, esta tentação de assegurar a fé por meio do poder político, econômico, social, cultural. E a fé correu sempre o risco de ser asfixiada no abraço com o poder político. Está entendendo? Está entendendo? Leem jornal, assistem notícias. Bento XVI, minha gente. A luta pela liberdade
da igreja e, portanto, a luta porque o reino de Jesus não pode ser identificado com nenhuma figura política, deve ser travada durante todos os séculos. Então, o preço pela mistura da fé e do poder político consiste, em última análise, no fato de que a fé entra a serviço do poder e deve, olha para o meu braço, e deve vergar-se aos critérios dos reinos deste mundo. Estão entendendo de que está falando o texto? Irmã, irmão, nenhum reino deste mundo é reino de Deus. Bento XVI, Jesus de Nazaré, página 53. Nenhum reino deste mundo é reino de Deus. O estado de salvação da humanidade absoluto é só o reino de Deus. O reino humano, por melhor que ele seja, permanece reino humano. E quem afirma que pode erguer um mundo santo, concorda com o engano de Satanás e entrega-lhe sua fé nas mãos de Satanás. Está entendendo? Está entendendo? O risco que nós corremos hoje, o absurdo que nós corremos de colocar a igreja e o cristianismo a serviço da esquerda e dos regimes de esquerda nos anos pós-guerra, Segunda Guerra, e hoje corremos de colocar a igreja nas mãos, de novo, dos reinos deste mundo. Está claro? Eu tenho sofrido muito chute nas costas por causa dessa posição minha. Não tremerei. Na luta contra Satanás, Jesus venceu a mentirosa divinização do poder e do bem-estar à maneira das promessas de um futuro, concedendo a todos, por meio do poder e da economia, o bem-estar. Bento XVI. Na luta contra Satanás, Jesus venceu a mentirosa divinização do poder e do bem-estar, a mentirosa promessa de um futuro concedendo tudo e a todos, por meio do poder e da economia, um conforto e um bem-estar para todos. Mas a pergunta que vem agora é: o machado está na raiz minha e sua. É uma escolha que nós fazemos. É perguntar que tipo de coisa eu leio e escuto no WhatsApp, nos meus grupos, que tem alimentado minhas raízes, meu tronco, minha fronde, e permitido que eu não dê fruto de conversão. Vai lá, na sua raiz. Mas permita que hoje Jesus entre na sua vida, trazendo o Espírito Santo para te iluminar, mas trazendo também o fogo para te purificar do lixo e da palha que está intoxicando você. Amém? Incline a sua cabeça. Fale com Jesus. Aceite que Jesus ponha a mão nos frutos bons que você tem produzido, e recolha esses frutos bons do seu amor, do seu trabalho, da sua honestidade, da sua fé, da sua capacidade de ser gente do amor, do perdão, da misericórdia. Aceite Jesus recolher esses frutos e abençoar você para que você multiplique mais ainda esses frutos. Mas permita também que Jesus entre e faça uma faxina, tacando fogo na palha que está entupindo você, intoxicando você, na palha e no lixo que você tem acumulado ao longo da sua vida.
dos ressentimentos, das mágoas, das frustrações, das falsas ideias e doutrinas religiosas. Fale para Jesus queimar tudo que tem impedido você de produzir frutos. E Ele vai regenerar você agora. Fale com Ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus, o seu povo. Derrama sobre nós A alma do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta a igreja. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze conforme o Espírito Santo te inspira, ou segundo se te ajuda as palavras que eu dirijo ao Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, só o Senhor só o Senhor é forte, é forte, o único forte, humilde, capaz capaz de entrar em minha vida de entrar em mim e recolher os bons frutos, e recolher os bons frutos, mas também também com o fogo que o Senhor traz, com o fogo que o Senhor traz, purificar minha vida purificar minha da vida, palha, da palha, do lixo, do lixo, de tudo que me impede tudo que me de continuar produzindo bom fruto. Jesus, o Senhor trouxe o reino dos céus para perto de mim. Eu quero esse reino. eu quero esse Eu aceito esse reino. eu aceito esse O senhorio de Deus em minha vida. senhorio de Deus na minha. Eu te peço, Eu Jesus, te peço, Jesus, ajuda-me ajuda a preparar o caminho a preparar o caminho para que esse reino para que esse reino acabe de chegar acabe de chegar vigorosamente rigorosamente em minha vida. em minha vida. Eu acolho Eu acolho e estou disposto e estou disposto à conversão à conversão permanente permanente para que esse reino para que esse reino seja a minha vida, seja a minha a vida, minha alegria a minha sempre. alegria sempre. Põe a mão no seu coração, faça a sua oração espontânea, fale com Jesus, agradeça a Jesus pelos frutos bons que neste ano que está terminando você conseguiu produzir, mas também agradeça a Jesus que vai limpar e fazer uma faxina poderosa, tirando de você
todo o mal acumulado ao longo desse ano. Agradeça esse poder e esse amor que cuida de você. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Canta, igreja, adora e louva. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Dirija a quem está do seu lado, dê um abraço de reconciliação e de paz bem forte. Canta bonito e animado, Abel, anima esse povo, fortalece a igreja. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz Do meu Senhor, com muito amor. Uma salva de palmas para Jesus. Quero te dar a paz